Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas. Aproveita, se inscreva no canal, que é para ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa, fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia. Não pensa que parou o golpe está aí a todo vapor. E nós percebemos isso, inclusive nas oitivas de ontem do Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso, porque é o fim da picada esses militares. Porque olha bem, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive ontem, disse para o general que ou ele falseou a verdade na polícia ou estava falseando a verdade no Supremo Tribunal Federal. Isso o ex-comandante do Exército, o tal de general Freires Gomes, que inclusive ele foi arrolado para ser testemunha de acusação pela Procuradoria-Geral da República. E diz que o Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, diz que não estava certo o que ele estava colocando, porque na Polícia Federal ele disse uma coisa e no Supremo Tribunal ele estava dizendo outra coisa. Não estava batendo o que ele estava falando. Então, aquilo era indícios de contradição em relação, inclusive, o que o general teria dito na Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado lá em 2022. Agora, esse general Freires Gomes, ele foi arrolado pela PGR, Procuradoria-Geral da República, nessa ação da tentativa de golpe na nossa democracia. Agora, essas oitivas, por exemplo, mira o ex-presidente, o genocida Bolsonaro e outros 7 aliados dele que estavam querendo, inclusive, interferir nas eleições de 2022 que o presidente Lula tinha vencido. E o genocida Bolsonaro não aceitou a derrota. E tem outra. E na audiência, as testemunhas respondem o que os juízes lá, auxiliares do ministro Alexandre de Moraes e também da PGR e dos advogados de defesa. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele interrompeu o general após o general dizer que não poderia afirmar se o almirante Garnier, ex-chefe da Marinha, teria concordado com a proposta do genocida Bolsonaro para reverter a vitória do presidente Lula. E ao responder a uma pergunta da PGR, o general declarou não ter visto na postura de Garnier, em uma reunião com o genocida Bolsonaro. Agora,
Antes de responder, olha bem o que disse para ele o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. E se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora, no Supremo Tribunal Federal, dizer que não sabia. Ou o senhor falseou a verdade na Polícia Federal, ou está falseando aqui, disse o ministro Alexandre de Moraes, chamando a atenção do general, que estava sendo sabatinado lá. Ao ser confrontado, o general negou ter mentido. E olha o que ele diz. Com 50 anos de exército, eu jamais mentiria. Eu e o brigadeiro Batista, nós colocamos contrário ao assunto. Não me recordo efetivamente da posição do ministro da Defesa e Almir Garnier colocou essa postura de estar com o presidente. Não omiti ao dado. Sei plenamente o que falei. A intenção do que ele quis dizer com isso não me cabe, diz ele. Fecha aspas. Agora, no relato, a Polícia Federal, olha bem como esses militares mente na maior cara de pau. E pode ser tenente, coronel, general, eles mentem e não ficam vermelho. Eu acho que uma das coisas, inclusive, que eles aprendem lá na Agulhas Negras é mentir. Porque tem um outro porém. No relato que ele deu lá, nas declarações que ele deu, quando ele foi na Polícia Federal, ele afirmou que o Bolsonaro, olha bem, ele afirmou que o Bolsonaro apresentou em uma reunião no Palácio da Alvorada 3 diferentes institutos jurídicos que permitiriam uma ruptura antidemocrática após a derrota para o presidente Lula nas urnas. E nesta segunda-feira, ele confirmou ter sido chamado e discutir o documento, classificado por ele como um estudo. Veja bem que esse pessoal é a maior cara dura. Então, nós não podemos bobear que esse pessoal ainda está na cabeça para dar golpe de Estado na nossa democracia. E olha bem o que ele fala. Abre aspas. O presidente apresentou apenas como informação que nos disse que aquele era apenas para que nós soubéssemos que estavam desenrolando um estudo sobre o assunto. Não nos debandou qualquer opinião sobre o assunto. Fecha aspas. Você veja bem que esse pessoal, eles mentem na maior cara de pau. Agora tem um outro porém. Se ele mentiu na Polícia Federal, ele tinha que dizer que tinha mentido. Porque o que ele estava falando
estava contradizendo aquilo que ele falou na polícia. Se o depoimento nele na polícia foi tem que ser igual. Agora o cara fala assim, tenho 50 anos no exército e continua mentindo. É o fim da picada. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, além dele falar sobre o general que não estava dizendo a verdade, ele também repreendeu advogado. Porque o advogado, inclusive, o Elmar Novick, que defensor do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, ele fazia pergunta ao ex-comandante do Exército, o Freires Gomes, Marcos Antônio Freires Gomes. E aí o que acontece? Ele insistia em uma pergunta. Aí o ministro Alexandre de Moraes resolveu, inclusive, interromper. Aí falou o seguinte, o senhor já perguntou 4 vezes a mesma coisa. A testemunha já respondeu. Não estamos aqui para fazer circo. Não vou permitir que você faça circo no meu tribunal. Fecha aspas. Falou o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o Freires Gomes, general, olha bem, general Freires Gomes, é uma das testemunhas de acusação que, inclusive, foi a Procuradoria-Geral da República que listou. Agora, o advogado perguntou a ele reiteradamente sobre a chamada minuta do golpe, encontrada pela polícia na casa do Anderson Torres. E olha o que a pergunta, a interferência, inclusive, que fez o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas. Olha o que ele diz. Não adianta ficar fazendo 6 vezes a mesma pergunta para tentar que a testemunha mude. E isso o ministro Alexandre de Moraes falou para o advogado de defesa do Anderson Torres. Agora, o advogado disse na audiência que deseja receber, olha bem, o mesmo tratamento da acusação, fecha aspas, em referência à PGR, autora da denúncia contra os envolvidos na tentativa de golpe de Estado na nossa democracia, porque o objetivo deles era golpe de Estado. Agora, o ex-chefe da FAB, por exemplo, que ia, inclusive, estava sendo esperado para ele também participar da oitiva de ontem. Aí o que acontece? Aí ele avisou o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que tinha que adiar para quarta-feira. E aí, quarta-feira vai ser o depoimento desse Carlos de Almeida Batista Júnior, que era o ex-comandante da Aeronáutica, durante o governo do genocida Bolsonaro, que queria dar o golpe de Estado. Só que esse da Aeronáutica
Batista Júnior e também o Freires, o general, não aceitaram participar do golpe. Agora, me parece que o general, ele tá meio com a perna, tá com uma lá e outra cá. Ele não tem muita segurança disso que ele está fazendo. Agora, esse Batista Júnior, ele seria ouvido nessa segunda-feira, mas diz que ele está em viagem. Agora, o Batista Júnior, é considerado uma peça-chave para entender a trama golpista e o envolvimento do genocida Bolsonaro em tudo isso. Porque quem arquitetou tudo isso foi o genocida Bolsonaro, porque ele não queria perder o poder. Ele perdeu as eleições e não aceitava a democracia. Porque na democracia é o seguinte, você participa da eleição. Se você perdeu, vai para casa. Agora, ele não queria isso. Inclusive, no dia da mudança dele, lá do Palácio da Alvorada, a tal de Michele fez o maior bafafá que não queria sair do Palácio da Alvorada. Ela dizia que o Palácio da Alvorada era dela. Quer dizer, eles achavam já que eles eram dono do poder. E por isso que o Bolsonaro arquitetou toda essa tentativa de golpe, e tem outra. E toda aquela quebradeira, aquele ato de terror do dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes. Agora, o Batista Júnior disse que o Bolsonaro chegou a ser alertado que no caso insistisse na trama golpista, ele receberia voz de prisão. Agora, segundo Batista Júnior, o militar, o único do alto comando das forças que embarcaram no plano do genocida Bolsonaro, foi o almirante da Marinha, o Almir Garnier, que era o chefe na época da Marinha. E a expectativa do Supremo Tribunal Federal é que as oitivas das testemunhas do Núcleo 1 aconteçam, inclusive, até o dia 2 de junho. E ontem, prestaram depoimento algumas testemunhas, que foi o Éder Landissai Magalhães Balbino, Clebson Ferreira de Paula Vieira, Adiel Pereira Alcântara, Marco Antônio Freire Gomes, que é justamente o general que entrou em contradição. Quer dizer, ele quis falsear o depoimento dele. E eles foram interrogados tanto pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que atua como acusador no caso, e pelos advogados de defesa. Agora, a audiência foi dirigida pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e com a participação da ministra Carmen Lúcia e dos ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin. Agora, é impressionante, inclusive,
esses militares, porque eles são de uma cara de pau. São de uma cara de pau assim incrível. Agora, a primeira turma do Supremo, que está inclusive fazendo todas, está interrogando todas as testemunhas, avalia nessa terça-feira, inclusive hoje, avalia a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra olha bem, contra mais 12 acusados de envolvimento na tentativa do golpe de Estado na nossa democracia. E tem outra, eles queriam interferir, não queriam deixar o presidente Lula, que ganhou as eleições democraticamente, assumir a presidência da República. Porque o Bolsonaro queria ficar no poder, só que ele perdeu as eleições. Agora, essa nova leva que o Supremo Tribunal recebeu são 12 acusados. E essa leva, a maior parte, todos militares da ativa e da reserva do Exército. E além de um policial federal. Agora, se o Supremo Tribunal Federal aceitar as denúncias, vão virar réu no Supremo Tribunal Federal e responderão a pena penal, serão processados penalmente. Agora, olha o nome das pessoas. Bernardo, olha bem de onde eles são. Bernardo Romão Correia Neto, coronel. Cleverson Ney Magalhães, coronel da reserva. Estevão Cal Teófilo Gaspar de Oliveira, general da reserva. Fabrício Moreira de Bastos, coronel. Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel. Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel. Nilton Diniz Rodrigues, general. Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel. Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel. Ronaldo Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel. E Vladimir Matos Soares, que é o agente da Polícia Federal, que inclusive foi segurança do presidente Lula. Indicaram o cara como segurança do Lula, o cara que queria matar o Lula. Olha a cabeça. Agora, compõem a primeira turma os ministros Cristiano Zanini, que é o presidente da primeira turma, Alexandre de Moraes, que é o relator, Flávio Dino, Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Agora, a PGR enquadrou os 12 em 5 crimes: abolição violenta ao Estado democrático de direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deteriorização de patrimônio. E nessa etapa do processo no Supremo Tribunal Federal, que examina as denúncias, preenche os requisitos legais com a demonstração dos crimes, dos indícios que os denunciados foram autores. Agora, o ministro Cristiano Zanini, ele reservou 3 sessões para julgar
a denúncia. 2 nessa terça-feira e 1 na quarta-feira. Agora, a primeira turma já tornou réu 21 denunciados pela Procuradoria-Geral da República, inclusive o genocida Bolsonaro, na tentativa de golpe de Estado na nossa democracia e também aqueles danos de 8 de janeiro. E além do Bolsonaro, 7 pessoas viraram réu em março, na análise do Núcleo 1, que estão sendo agora ouvidas as testemunhas, que são os que viraram réu, são Alexandre Ramage, que hoje é deputado federal, Almir Garrier Santo, que é almirante e era comandante da Marinha, Anderson Torres, que era o ministro da Justiça. E quase que ele foi para o Supremo Tribunal Federal. Augusto Heleno, general da reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, tenente-coronel, que era o braço direito, era o ajudante de ordem do genocida Bolsonaro, o Paulo Sérgio Nogueira, que é general e ex-ministro da Defesa. E também tem aquele lá que estava organizando aquele punhal verde e amarelo, o Walter Braga Neto, que é general da reserva e ex-ministro da Casa Civil. E o Núcleo 2, o réu são o Silvinei Vasque, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça, Fernando de Souza Oliveira, ex-diretor de Operação do Ministério da Justiça, Felipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais da Presidência, Coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, General Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. E tem o Núcleo 4, que são Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército, Ângelo Martins de Nicole, major da Reserva do Exército, Carlos César Moretzon Rocha, ex-presidente do Instituto Voto Legal, aquela embrulhada daquele instituto, Jean Carlos Gomes Rodrigues, subtenente do Exército e ex-servidor da Agência Brasileira de Inteligência, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Araújo Bormevete, policial federal e ex-servidor da ABIN, Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. E tem outra, tem aquele Paulo Figueiredo, que é o neto daquele ditador Figueiredo. E o ditador Figueiredo ficou conhecido no Brasil porque uma vez ele disse assim, numa entrevista para Globo, os meus cavalos cheiram melhor do que o povo brasileiro que tem uma caatinga. Diz que o povo cheirava mal e os cavalos deles eram melhores em termos de cheiro. Esse era o presidente, foi presidente, que é presidente, ele não foi votado, ele era um ditador. E tem outra, o próximo passo agora do Supremo Tribunal Federal é o recebimento das denúncias.
que começam a fase conhecida como instrução criminal, com o depoimento, inclusive, de todas as testemunhas, todas elas. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele liberar o caso para julgamento, o primeiro da turma do Supremo vai ser o Cristiano Zanin, que o Cristiano Zanin é o presidente da turma 1 lá, que é o Cristiano Zanin, e ele que vai agendar o julgamento. Depois aí já viu, cadeia neles. Em caso de condenação, os ministros vão se reunir para a dosimetria. E é isso que nós estamos esperando. Porque o Brasil só vai ser feliz mesmo depois que esse pessoal todo estiver na cadeia. Inclusive o genocida Bolsonaro. Apesar que a gente sabe que a justiça no Brasil tem uns trâmites assim que é meio complicado. Agora, o genocida Bolsonaro tem que ir para a cadeia, porque foi ele que organizou todos esses terroristas todos, porque ele queria dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que a ditadura militar nós não queremos. Nós não queremos mais. Agora, nesse caso todo, inclusive tem um caso interessante que eu achei sobre o tenente-coronel Mauro Cid. Sabe por quê? Porque ele guardava todos os documentos dessa organização criminosa. E ele era o ajudante de ordem do genocida Bolsonaro. E ele guardava tudo sobre o golpe. E tem outra. A Polícia Federal identificou, inclusive, que o tenente-coronel Mauro Cid, ele mantinha uma conversa com ele mesmo no WhatsApp. Quer dizer, ele tinha aonde ele fazia o seguinte: ele postava para guardar todos os documentos. E isso foi encontrado, a Polícia Federal encontrou em celular, em computador dele. E tem outra. Desses documentos, 2 foram encontrados no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que inclusive sabe qual é o nome da chamada intervenção militar constitucional, que seria usada para acionar as Forças Armadas durante a crise entre os 3 poderes. E um dos mantras do bolsonarismo, esse tipo de intervenção já foi descartada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o documento no celular do tenente-coronel Mauro Cid, atribuído à Escola de Comando do Exército Maior, e tenente-coronel Mauro Cid também armazenou a minuta do golpe, que foi identificado no site pela Polícia Federal. É o fim da picada. E tem outra. Foi identificada uma série de coisas, ainda que o tenente-coronel ele teve acesso à minuta de ação contra as urnas eletrônicas, que foi apresentado pelo PL, pelo partido do Bolsonaro. Então a Justiça Eleitoral tem que tomar providência também.
porque o partido também estava querendo um golpe de Estado. Agora, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid não se manifestou sobre os diálogos revelados pela Polícia Federal que está no site. Exatamente isso. Agora, tem que ir para a cadeia todos esses golpistas, inclusive o cabeça, o Bolsonaro, que não queria sair do poder, queria implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. Nós não queremos mais ditadura militar. Ditadura militar nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui porque a gravação já está sendo muito longa, certo? Fico por aqui, pessoal, e à tarde a gente vai trazer maiores informações sobre o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal, certo? Fico por aqui, pessoal, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui e um tchau.